Beleza, professor. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Eu já dei início à gravação aqui, então a gente está na nossa quinta aula de cartografia e geoprocessamento. A gente está caminhando para a finalização dessa disciplina, tá? Nas aulas anteriores, então, pode desligar. Esqueci. Desculpa. Nas aulas anteriores, então, a gente fez uma base conceitual sobre a cartografia propriamente dito, né? Para falar de tecnologia, para falar de geoprocessamento, para falar de SIG, né? Sistema de Informação Geográfica, enfim, para falar de tantas áreas, de tantas questões, né? Tantos conceitos da geotecnologia, da ciência, né? Da ciência das tecnologias, a gente precisa nesse contexto, ter um mínimo de conhecimento cartográfico, né? Então, claro, obviamente que a geotecnologia, ela é um universo, né? Então, assim, a gente tem faculdades, né? Cursos inteiros de 4 anos, 5 anos, trabalhando toda a lógica do sistema de informações, lógica matemática, enfim. Então, é uma coisa bastante ampla, bastante complexa, é um universo, né, de informações, inclusive porque a gente, como vocês já sabem, a gente usa a geotecnologia como ferramenta, né, como instrumento para todas as áreas do conhecimento, não é uma coisa restrita, né. Então, certamente numa disciplina de 60 horas, considerando um contexto remoto, né, que a gente nem tem 100% da disciplina síncrona, né? A maior parte, 75% da disciplina é assíncrona, ou seja, com atividades, enfim. Então, fica difícil a gente trabalhar, aprofundar algumas questões, né, dessa ciência. Mas, assim, o básico do básico a gente tem colocado. Eu tenho passado para vocês realmente informações que são prioritárias, né, importantíssimas, para que vocês tenham, para que a gente finalize essa disciplina com pelo menos um conhecimento básico das coisas, né? Uma noção básica, assim. Eu tenho até, inclusive, passado algumas informações bastante relevantes para vocês que a gente pode utilizar elas no futuro, né? Mas, enfim, então, o ponto que a gente está chegando aqui nessa quinta aula é justamente, então, após ter tido uma noção básica da cartografia, né, de coordenadas, sistemas de coordenadas, enfim, entender agora como é que a gente utiliza essas informações dentro do sistema de informação geográfica, dentro de um SIG, né, dentro da base do que são as ferramentas das geotecnologias, tá bom? A geotecnologia também é uma coisa bastante ampla, e eu vou, então, dar continuidade aqui, explicando algumas informações, né? Essa disciplina, eu já vou logo projetar aqui o slide. Essa disciplina, como eu disse no início do semestre, ela é uma disciplina que ela mudou de nome, né? Na verdade, ela foi reformulada no PPC. Ela era chamada de topografia e geoprocessamento, em função da linguagem topográfica ser uma coisa mais assim comum, específica para os cursos de agronomia, né, agropecuária e tal. Considerando o nosso contexto aí de quando, lá em 2016, foi criado o PPC antigo, criaram, então, dentro dessa perspectiva, né, porque havia professor disponível para trabalhar as questões de topografia. Mas, como a realidade hoje, para o curso, para o campus, já é diferente daquela de 2016, então, houve a necessidade de mudança, de alteração de disciplina, né? Então, hoje ela se chama cartografia e geoprocessamento, mas para falar para ser mais específico, a gente vai fazer, para entrar no geoprocessamento, a gente vai fazer uma abordagem mais ampla ali do que são as geotecnologias, né? Então, geotecnologia é um conjunto de tecnologias para coleta, processamento, análise e oferta de informações com referências geográficas. Então, é uma forma da gente produzir muito mais informação, né, com muito menos. Menos o quê? A gente produz muitas informações com menos, vamos dizer assim, com metodologias
mais amplas, né? Seria mais fácil, né? Então, a gente tem a P&D, que é pesquisa e desenvolvimento, que está diretamente relacionado com a criação e inovação de produtos, né? Criação e inovação de produtos. Os investimentos em P&D, em pesquisa e desenvolvimento, estão acontecendo dentro das universidades, dos institutos e outros ramos da ciência. E também a geotecnologia, além de trabalhar com pesquisa e desenvolvimento, né, através da criação e inovação de produtos, ela também trabalha com a aplicação desses produtos. Onde é que a gente aplica esses produtos? Na praxis, na prática. Né? E onde é que a gente aplica a prática? No mercado. Né? Então, lidando com problemas reais. Né? Então, vocês aqui, enquanto técnicos em meio ambiente, estão aprendendo durante esse período todo do curso um monte de informações, inclusive uma boa parte dessas informações elas são aplicadas também na prática com atividades de campo. Claro que, salvo exceção que a gente passa por um período de pandemia e tem sido bastante difícil, né, a gente falar sobre prática, mas muitos professores de disciplinas práticas têm tentado demonstrar, através de outras metodologias, aí, como é que as coisas se aplicam, como é que a gente sai da teoria para poder entender o que a gente está aprendendo com problemas reais. Bom, além disso, a cartografia, além da cartografia básica que eu expliquei para vocês, a base cartográfica, a gente também tem a topografia, que faz parte de uma ciência cartográfica, né, que tem como aplicação, né, função, fazer a descrição, o entendimento das nuances do relevo, né, dos acidentes geográficos, né, interpretação das deformações, dos desníveis, enfim. A gente tem a geodésia, a gente tem o sensoriamento remoto e a fotogrametria, tá? Aí aqui, na verdade, uma breve descrição sobre essas ciências cartográficas, né? A topografia, então, é um tipo de tecnologia que possui ferramentas de aquisição, processamento e análise de dados, né? Todos eles são complementares, ou seja, nenhuma dessas, né? Para você fazer o uso da ferramenta, em primeiro lugar, você precisa ter o conhecimento. E aí, tendo conhecimento, você sabe, então, como aplicar, né? Usar a ferramenta. A partir do uso da ferramenta, você vai ter uma série de informações, você vai gerar uma série de informações, você vai processar essas informações, e após o processamento dessas informações, a gente precisa analisar, tabular essas informações, ou seja, não existe uma coisa isolada da outra, tá? Então, topografia é a descrição ou delineação exata, pormenorizada de um terreno, né, de uma região, ou de uma região com todos os seus acidentes geográficos. É a topologia, o estudo do relevo, da superfície, né? As superfícies, como elas são? As superfícies, elas são todas iguais? Não. As superfícies, elas são irregulares em função de vários acontecimentos internos e externos, né? Forças endógenas e exógenas do nosso planeta, né? Movimentos de placas tectônicas, a movimentação de placas tectônicas fez que ocorresse um surgimento de formas de relevos diferentes, como planície, planalto, depressões, relativa, absoluta, cadeia de montanhas, enfim. Então, o entendimento dessas variáveis, né, dessas variantes superficiais, né, é onde se encaixa o estudo da topografia. Tem a geodésia, né? A geodésia é um conjunto de disciplinas denominadas ciências geodésicas. Existe, na verdade, um conjunto de disciplinas denominadas ciências geodésicas. Essas disciplinas, elas permitem medir, apresentar e representar e analisar o espaço geográfico com alta precisão. Dentre essas ciências estão a cartografia, a topografia, a astronomia de precisão, o sensoriamento remoto, a fotogrametria e também a própria geodésia. Então, a gente tem a forma, o estudo da forma, né? A orientação no espaço e seu campo gravitacional. Passando por essas três informações, a gente entende que a topografia e a geodésia, ela utilizam o solo para a obtenção dos dados.
ou seja, o objeto em si, sem se preocupar com o terreno, né? Então, é uma área bastante ampla aí das geotecnologias, aplicada à cartografia e geotecnologia. A gente tem um sensoriamento remoto, né? O sensoriamento remoto, ele é um mapeamento da superfície terrestre através de satélites, tá? A gente está falando de sensoriamento remoto para superfície terrestre, mas a gente também tem utilizado o sensoriamento remoto para fazer análise e mapeamento de superfícies extraterrestres, tá? Como assim, professor? Superfície extraterrestre? A gente não pode esquecer que esse terrestre está substantivando o nosso planeta, né? O planeta Terra, ok? Mas a gente, a partir do momento que a gente entende que existem estudos em Marte e estudos enfim, em outros planetas do nosso sistema solar, a gente entende que esses estudos eles só foram possíveis através de mapeamento e análise de informações obtidas através de imagens de satélites, né? Então, são imagens de satélites da superfície extraterrestre, para além da Terra, ok? No Brasil, o sensoramento remoto ele chega ali por volta da década de 70, né? Como uma tecnologia de informação, né? E aí, no mundo, né, já se trabalhava iniciava o trabalho de sensoramento remoto a partir da década de 50, mas no Brasil, na década de 70, né? E em 1990 foi quando, então, começaram a desenvolver os satélites de captação de imagem de alta resolução, tá? Então, a gente tem uma imagem aqui, no canto do slide, né, na parte inferior aqui do slide, mostrando esquema, né, é um desenho, tá? Um esquema de um satélite. Esse satélite, ele capta informações do planeta, o planeta está em movimento, né? Então, ele vai captar informações através da radiação, né? Reflexão. Então, a radiação solar bate, incide no nosso planeta, reflete no nosso planeta, e essa reflectância, ela é captada através de ondas eletromagnéticas. E essas ondas eletromagnéticas, elas são captadas pelo satélite, né, ou por radares, e aí elas mandam de volta as informações aqui para o planeta. E a gente tem um receptor no planeta e a gente vai codificar essas informações até transformá-las em imagens, tá? É mais ou menos por aí, de forma bem simples, bem abrangente, como é que fala? Generalizada, que eu tô tentando explicar como as coisas funcionam. A gente tem também a fotogrametria como uma ciência cartográfica. A fotogrametria, então, na verdade, a gente é uma ciência, né, uma técnica, né, que é utilizada para poder extrair informações através de fotografias aéreas, tá? As fotografias aéreas, elas possuem padrões de análise, tá? Não é simplesmente, fui fazer uma viagem, professor, e aí eu fui de avião, e aí estava lá em cima, eu passei sobre uma cidade e tal, e eu tirei foto. Aí eu posso usar essa foto que eu tirei da cidade tal para um estudo, tá? Depende, isso vai depender de uma série de informações, de resolução, da abordagem da pesquisa, da temática da pesquisa, enfim. A depender do critério científico, pode ser que não, né? Se for apenas uma imagem, uma ilustração, uma descrição de paisagem, de território, enfim, de localização, pode ser que sim, mas isso não quer dizer que necessariamente o que você fez foi uma técnica de fotogrametria. Não. As fotografias aéreas, elas existem padrões de medidas, de cameramento, de detalhamento, tá? E aí a gente tem, então, essas imagens aí, elas são mais antigas. Hoje a gente tem uma infinidade de softwares, de imagens, inclusive de altíssima resolução, para a gente trabalhar as informações, as interpretações da superfície terrestre, mas as fotografias aéreas, mesmo sendo mais antigas, elas trazem também um nível de detalhamento bastante grande, né? Então, dificilmente se fazia uma interpretação errônea, né, de uma superfície baseado na técnica de aerofotogrametria, né?
Claro, obviamente que isso depende muito do contexto, né? Até com imagem de satélite a gente pode ter uma falsa ideia de superfície, né? Em função de sombras, em função de um monte de coisas. Mas, enfim, eu só quero que vocês entendam aí sobre a técnica mesmo, tá? Então, a gente tem o geoprocessamento e o sistema de informação geográfica. A gente começa, então, a entrar aqui especificamente para essas definições, né? Então, a gente tem uma base conceitual que coloca que são um conjunto de tecnologias, né? O geoprocessamento e o SIG são um conjunto de tecnologias, o SIG especificamente, é um conjunto de tecnologias voltadas para a coleta e tratamento de informações espaciais para um objetivo específico, tá? Então, como assim? Assim como eu disse lá na base, quando eu estava explicando sobre escalas para vocês, escalas não, sobre projeções cartográficas, eu falei assim, ó, a gente utiliza a cartografia todos os dias. A cartografia, eu falei isso tantas vezes, e vou repetir, a cartografia, ela serve de instrumento de manipulação de informações, né? Então, a depender do que eu quero mostrar, eu vou usar um tipo de projeção cartográfica, eu vou usar um ângulo específico, enfim, eu vou trabalhar as informações daqui, baseado naquilo que convém a mim, para eu mostrar, né? Deixa eu ver aqui quem é que está chamando, só um pouquinho. Às vezes é aluno que não consegue. Deixa eu desligar aqui. Para ninguém ficar me perturbando. Bom, enfim. Então, as atividades envolvendo o geoprocessamento, elas são executadas por sistemas específicos, mais comumente chamados sistemas de informação geográfica. Então, o geoprocessamento não é uma coisa única, né? Geoprocessamento é vamos dizer assim, é um sistema, né? Uma abordagem geossistêmica, né? O que seria uma abordagem geossistêmica? O geoprocessamento, para existir, ele precisa contar com a articulação, com a sistematização de várias áreas do conhecimento, tá? E assim, a partir disso, nós fazemos o geoprocessamento, né? Nós trabalhamos com geoprocessamento. Bom, então isso tudo que eu estou falando é o SIG, né? E o geoprocessamento propriamente dito, ele é um sistema destinado ao processamento de dados referenciados geograficamente ou então georreferenciados, que quer dizer a mesma coisa, desde sua coleta até a geração de saídas, na forma de mapas convencionais, relatórios, arquivos digitais, etc., devendo prever recursos para sua estocagem, gerenciamento, manipulação e análise. Tá? Então, o geoprocessamento, ele é, então, a ferramenta, né? Ele é o também... Professor. Oi. Fala. Tipo assim, uma dúvida sobre o geoprocessamento. Por exemplo, eu, na minha comunidade, aí eu mapei várias nascentes com GPS, aí anotei todos os dados. Aí mandei pro meu amigo, ele fez as outras etapas, fez tipo um mapinha e colocou todos os pontos onde tinha nascente na minha região. Uhum. Isso também faz parte do tipo de um geoprocessamento ou não? Faz parte do geoprocessamento. Eu quero explicar uma coisa. Primeiro, eu vou corrigir você. Você falou que você foi com o GPS, fez um mapeamento alguns pontos das nascentes. Então, assim, o que você fez não foi o mapeamento das nascentes, você fez o georreferenciamento das nascentes, tá? Qual é a diferença do mapeamento das nascentes e georreferenciamento das nascentes? Mapeamento é quando você produz um mapa. Então, você não produziu um mapa. Você simplesmente foi lá e obteve os pontos geográficos a partir de coordenadas, latitude e longitude, e esses pontos, o que você fez foi a parte inicial do geoprocessamento. Você foi lá e processou os dados, entendeu? Quais foram os dados? Você obteve dados de altitude, latitude, longitude, enfim, o que mais você conseguiu pegar ali com o seu equipamento. Feito isso, esses dados, essas informações que você pegou, elas foram utilizadas para poder fazer um georreferenciamento e um mapeamento. Então, a partir disso, eu consigo pegar, por exemplo, uma imagem de satélite, certo? Em um programa específico, ou enfim, pegar um programa, ou, né, isso vai depender muito do que vai ser feito. Pegar um programa, pegar uma imagem de satélite e jogar as informações que foram obtidas
com o GPS, né, com o levantamento, com o georreferenciamento inicial, e depois disso eu manipulo todas as informações para ter um mapeamento, entendeu? Então, é processual o negócio, tá? Mas, assim, o que você fez é geoprocessamento? Isso é geoprocessamento. Uma outra informação que eu quero colocar é que as pessoas, assim, como a gente está trabalhando com sistema de informação geográfica, com SIG, com geoprocessamento, as pessoas tendem a acreditar que geoprocessamento é somente trabalhar com softwares, né? Trabalhar com as imagens satélite, software. Não. Se eu fizer um croquis, por exemplo, se eu fizer um desenho, né? Um desenho, uma fotografia, um croquis, e eu a partir disso fizer análises, né, históricas ou o que for para poder interpretar as alterações da superfície, isso também é considerado geoprocessamento, tá? Só para a gente entender que, por exemplo, eu quero fazer você está estudando você vai estudar a sua cidade. Só que você é a primeira pessoa que está fazendo esse tipo de estudo na sua cidade e a cidade tem 150 anos e ninguém nunca fez um tipo de estudo como esse. Então, como é que você vai fazer um comparativo de como era a superfície de tal lugar, né, na década de 1950, se nunca ninguém fez um estudo? Então, você vai usar relatos, entendeu? Você vai usar fotografias antigas. E hoje, como você tem condições de fazer esse comparativo, quando você tem condições de fazer o levantamento dessas informações com tecnologia de precisão, então você vai usar o que você tinha, o dado que você tinha no período que você queria, né? Seja um relato, seja uma fotografia, seja uma descrição, e vai comparar com aquilo, com a tecnologia que você tem hoje. Então, isso também é considerado geoprocessamento, tá? Só para que não fique a ideia que geoprocessamento é todo tipo de informação que é manipulada, que é processada e é georreferenciada através do uso de tecnologias. Não, né? Geoprocessamento é um processo, é sistema. Porque dá muita ideia por causa de SIG, e aí dá muito uma ideia que é mais voltada a isso, mais interessante. Eu ficar lembrando. Mas, assim, de fato, geoprocessamento hoje a gente fala de geoprocessamento, a gente está falando de tecnologia, a gente está falando de geotecnologia, né? Que é um sistema de área, de disciplinas, né? Mas é mais ou menos por aí. E aí, aqui, ó, um exemplo. Pronto, eu nem lembrava que eu tinha colocado esse exemplo. Vamos dar um exemplo aqui, que é o exemplo clássico de geoprocessamento de informações, de dados, que foi utilizado, olha a data, olha aqui, ó, por Dr. John Snow, na Inglaterra, em Londres, né, em 1854. O que esse cara fez? Né? Então, assim, ele era um médico, e esse médico, ele estava fazendo... Londres passava, em 1854, Londres passava por um surto de cólera, e a gente tem aqui esses pontinhos em vermelho, né, nessa parte aí central da cidade de Londres. Os pontos vermelhos representam as pessoas contaminadas por cólera, né? Então, ele percebeu que havia uma concentração de pessoas contaminadas por cólera em alguns bairros específicos. Então, o que ele fez? Ele decidiu, então, pediu, né, para fazer uma coleta da água, considerando que cólera poderia ser, né, uma doença contaminada por água contaminada, obtida por água contaminada. Ele decidiu, então, fazer um levantamento dos poços de água na cidade, entendeu? Esses pontinhos, essas bolinhas em azul, são onde tinham os poços, né, de água. Ele fez uma coleta, uma análise das amostras de água, e para poder chegar entender por que existia, então, somente um ponto específico que havia concentração de contaminados por cólera, entendeu? Então, o que ele fez? Né? O que representa esse mapinha aí? Né? Lá de 1854. É um mapa da cidade, tá? Foi delimitado aqui onde é que tinha os poços de água, e também determinou por levantamento onde é que estavam as pessoas, a concentração de pessoas contaminadas por cólera. Então, é um mapa simples,
né, poderia ser um mapa desenhado à mão, tranquilamente, e através dessa informação ele fez, então, todo o georreferenciamento e gerou um mapeamento de contaminados, né, de água, poços de água pública e os mortos por cólera. Então, o que ele faz aqui, e eu estou falando de uma informação, né, de 1800, coisa que a gente não estava nem falando, nem se eu usava falar em geoprocessamento, essas informações, não tinha esse tipo de tecnologia, não existia ainda, mas já pôde ser considerada, então, uma técnica de geoprocessamento. Se geoprocessamento é levantamento, coleta, processamento de dados, né, independente se você faz isso através de uma imagem de satélite de altíssima resolução, ou se você faz isso através de um desenho, o importante é ter a informação, entendeu? Então, isso tudo é o geoprocessamento. O SIG, ele é um sistema que processa os dados, né? E não é um sistema que processa dados gráficos e não gráficos, tá? Alfanuméricos, com ênfase em análises espaciais e modelagem de superfície. O que quer dizer isso? É um sistema que processa dados gráficos e não gráficos, porque não necessariamente a interpretação do SIG vai ser através de números, né? Pode ser também por formas, né? Então, a gente tem algumas definições do que seria o SIG, né? O SIG é um conjunto manual aqui, ó, mais uma vez, um conjunto manual ou computacional, ou seja, você pode desenvolver o SIG através de uma técnica simples, né? Transcrevê-la, descrita, desenhada, ou então computadorizada, usando de procedimentos utilizados para armazenar e manipular dados georreferenciados. O que é o georreferenciamento? Isso aqui é uma citação de Aronoff, de 1989, né? Mas só para ficar cada vez mais claro, o que é o georreferenciamento? O georreferenciamento é o seguinte: existe a informação, a nossa superfície ela é composta de informações, né? Ela é repleta de informações. O que tem, né? Quais são as informações que a gente tem no planeta Terra? A gente tem informação de altitude, a gente tem informação de temperatura, de ventos, de velocidade de vento, a gente tem de distância. Então, tudo é informação, né? Na superfície da Terra, tudo é informação. Por exemplo, você fala assim, Manu, onde você está aí? Eu estou aqui em Valência, você está onde? Eu estou aqui em Vitória da Conquista. Beleza, vamos ver qual é a distância entre as nossas distâncias? Então, eu vou pegar um mapa. Existem várias formas de eu medir essas distâncias, entendeu? Então, assim, quando eu pego informações disponíveis no planeta Terra e eu trabalho essas informações, eu processo essas informações, tudo isso é SIG, entendeu? Então, o que é o SIG? O SIG nada mais é do que a gente pegar todas as informações disponíveis no nosso planeta e trabalhar, processar essas informações. Quais informações, professor? O que você quiser. O que você quiser. As geotecnologias, o georreferenciamento, o SIG, ele não trabalha para uma área específica, ele não trabalha para a geografia. Vou dizer para a geografia, porque quando a gente fala sistema de informação geográfica, pode ser que algumas pessoas entendam que é uma coisa da geografia, entendeu? Mas não é assim, necessariamente uma coisa que só a geografia trabalha. A gente utiliza o conceito geográfico considerando o conceito ontológico da palavra, geo, terra, grafia, estudo. Então, tudo que tiver no planeta Terra pode ser interpretado, entendeu? Enfim, Burrow também coloca, em 1986, coloca que o SIG é um conjunto poderoso de ferramentas para coletar, armazenar, recuperar e transformar e visualizar dados sobre o mundo real. Ou então, a gente tem aqui um sistema de suporte à decisão que integra dados referenciados espacialmente num ambiente de respostas a problemas, né? Segundo Cohen, em 1988. Então, o georreferenciamento nada mais é do que a gente pegar as informações que existem no planeta Terra e trabalhar, processar essas informações e obter resultados em cima disso. Qual é o resultado? Não sei. O que você quer saber? Você quer saber o quê? Você quer saber dados, você quer saber distância, você quer saber qual país é mais populoso do que o outro, qual país está sofrendo mais com a fome, qual país tem mais guerras.
Não sei. O que você quiser saber, você vai, então, pegar as informações, vai processar e vai ter um resultado em cima disso. As informações, elas existem. Se eu não fizer nada com a informação, ela é o quê, professor? Ela é somente um dado, entendeu? Ela é somente um dado. Você não foi lá fazer o levantamento das nascentes? A nascente continua lá, não continua? Continua. Você não fez nada, você chegou lá, pegou um GPS, tirou um ponto, anotou as coordenadas geográficas, de latitude e longitude, pronto, você fez isso. A paisagem, ela continua intacta, da forma que está lá, entendeu? Então, o que você fez? Você foi, pegou uma informação da paisagem, da superfície, e trabalhou essa informação. Então, pegar a informação e processar a informação é o que nós chamamos de georreferenciamento, tá? Então, georreferenciar é isso, né? É eu pegar a informação e trabalhar essa informação. Como é que eu vou trabalhar essa informação? Aí existem várias formas. Eu posso trabalhar essa informação em softwares, eu posso trabalhar em desenho, eu posso trabalhar em croquis, enfim, o que for, em mapas, em fotografias, o que for. Tá? Existe também um universo de possibilidades. Então, isso tudo é SIG. O geoprocessamento, então, ele é um conjunto de técnicas, tá vendo? Eu acabei de falar. Então, existem várias formas da gente processar os dados, da gente referenciar, georreferenciar os dados, tá? Então, essas várias formas é o que nós chamamos de técnicas. Então, é um conjunto de técnicas relacionadas para o tratamento da informação espacial. Né? Tudo que tem na superfície terrestre, ou então, para além da superfície terrestre, se eu estivesse dando um espaço, por exemplo, eu vou trabalhar essas informações. Como é que eu faço isso? Eu faço isso através de alguns passos. Então, o primeiro passo é a coleta de informações, né? Depois eu vou armazenar as informações que eu coletei. Por que que é importante? Lembra quando eu estava falando, eu vou migrar lá para a disciplina de gestão ambiental. Não tinha as etapas do planejamento ambiental? Tem as etapas, né? São 4 etapas. Primeira etapa do planejamento ambiental é a etapa de diagnóstico. O que eu faço no diagnóstico? Eu levanto a informação. Depois que eu levanto a informação, eu faço o quê? Eu vou armazenar a informação, eu vou separar, vou organizar. Porque não adianta nada, eu tenho 1000 informações e não organizar essas informações, essas ideias. Eu preciso organizá-las por grupos, por categorias, enfim. Então, quando eu vou para a parte de armazenamento, eu vou criar, então, um banco de dados, tá? Mas antes de falar daqui do armazenamento, vamos lá para a primeira fase de coleta, porque quem é que faz essa coleta? Como é que eu faço essa coleta? Eu posso fazer essa coleta através do uso da cartografia, sensoramento remoto, com técnica de fotogrametria, com topografia, com GPS, né? Com dados alfanuméricos, com informações matemáticas, né? Fala, professor, mas você falou lá que eu peguei o GPS e você me corrigiu. Lembra que eu falei agora para você, que você falou que eu te corrigi? Eu corrigi você porque você disse que que tinha feito um mapeamento das nascentes com GPS. Não, você não fez o mapeamento das nascentes com GPS. Você coletou as informações das nascentes com GPS, entendeu? Então, o que você fez foi a coleta. Você fez o passo inicial. Qual seria o estágio final? O estágio final seria, então, você pegar essas informações que você coletou, você armazenou, onde é que ficou? Foi criado um banco de dados. Onde é que ficou o banco de dados das informações que você coletou? Estava no próprio GPS. Aí você pode pegar as informações do GPS e transcrever na mão, né, no computador, num lápis, do que for, mas você pode, então, transferir esse sistema de coordenadas geográficas, esses pontos que você salvou no GPS, você vai extrair essa informação e jogar diretamente para um programa, entendeu? E aí, quando você joga diretamente para o programa, você já está, então, no outro processo, tá bom? Após o armazenamento, após a criação do banco de dados, a gente vai para o tratamento e análise, né? A gente separou tudo, organizou, e a gente vai pegar as informações, vai trabalhar através de modelagem de dados, de geoestatística, aritmética, lógica, análise de redes, análise topológica, reclassificação, enfim. Isso vai depender muito do que a gente vai fazer, né? O que eu vou fazer com essa informação? Né? Qual é a informação que eu georreferenciei? X. Tá, e por que eu quero isso? Eu quero isso para fazer Y. Então, beleza. Então, se você tem X e quer fazer Y, você vai precisar da técnica Z.
tá? Então, aí você vai enquadrar, vai buscar ali, vai fazer o tratamento e análise das informações com a técnica que couber melhor para aquilo que você quer fazer, para o seu objetivo, entendeu? E aí, GIS, porque a sigla está em inglês, tá? Mas é a mesma coisa. GIS e SIG é a mesma coisa, porque GIS está em inglês. Geographic Information System, né? LIS, AM, FM, CAD, desenhos, CAD são softwares destinados para desenho, né? Assim como CorelDRAW, assim como QGIS, Quantum GIS. Enfim, existe ArcView, ArcMap, existe uma infinidade de programas, de softwares que a gente vai pegar, a gente vai fazer o tratamento e a manipulação dessas informações, e, enfim, para a gente chegar no nosso resultado final, que é o quê? É um mapa, uma imagem, um desenho, não sei, o que for, tá bom? Então, tudo isso é o geoprocessamento. A gente tem, então, aqui o mundo real, tá? O mundo real, a partir dele, a gente vai obter dados, né? Quais são os dados? Eu não sei, depende do que você quer fazer. A gente vai fazer a manipulação dos dados, analisar os dados, organizar os dados, analisar eles separadamente, vai gerenciar os produtos. O que é gerenciamento de produtos? A partir dos dados, eu obtive quais informações? Né? Por exemplo, vou dar sempre o exemplo que você usou, Manu. Você foi lá, fez o levantamento de nascentes, né? Mas para que você fez isso? Só para dizer que tem nascente? Não. Primeiro que você já está georreferenciando, você está localizando onde elas estão, tá? Mas você pode dizer, a partir da sua análise, você pode dizer que existe uma nascente que está sofrendo um risco de sumir, de desaparecer, por causa que está tendo assoreamento, porque teve desmatamento, enfim. Isso tudo você vai, depois que você analisar tudo, você vai manipular os dados e analisar, você vai ter informações, né? Essas informações é o que a gente vai chamar de gerenciamento de produtos, ou seja, análise. É a pós-análise. Então, você vai gerenciar todas as informações que você obteve, a partir do georreferenciamento. Feito isso, você chega a algumas conclusões, né? O que você vai fazer a partir disso? Né? Por que você levantou essas informações todas? Né? Só para saber que elas existem? Né? Não, aí a gente vai trabalhar perspectivas, desafios, enfim, né? Vai buscar aí informações que corroborem para uma melhoria, né? Porque todos esses, a gente não está tendo esse trabalho todo de coleta de informações, de georreferenciamento e tudo mais à toa, né? A gente está tendo esse trabalho para poder, de repente, propor alguma coisa. Manu, minha tela não está compartilhada, não? Não sei se nem você está ouvindo. Tá na parte do SIG, tá? Porque eu voltei aqui para minha tela para olhar uma coisa e eu vi a câmera, eu aparecendo na câmera. Só que geralmente quando eu projetava, o negócio sumia, a minha imagem sumia, mas então deve ser alguma coisinha aqui, velho. Beleza, eu tô falando todas as coisas que não tá aparecendo. Enfim, aí você vai, então, pegar essas informações e vai propor alguma coisa, né? Qual é a sua proposta? Baseado em todas as informações que você coletou, para que você vai fazer isso? Né? Qual é a análise? Qual é a resposta? Qual é a contribuição que você dá, você sugere, você coloca em relação a todas as informações que você obteve, né? E aí é cíclico, né? Então você vai acompanhando essas informações, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Quando eu fiz mestrado em 2015, eu produzi uma série de informações de conteúdo sobre a cidade que eu morava, que é a cidade de Barreiras, né? E agora eu preciso trabalhar algumas dessas informações, só que eu não posso mais trabalhar essas informações de 2015. Na verdade, eu trabalhei as informações e levei 2 anos para poder processar elas, né? Então, em 2017, eu apresentei as informações. Aí eu quero agora falar ainda sobre essa cidade, sobre essa mesma temática, mas eu não posso
não tem como eu falar ainda usando os mesmos dados de 2017, ou seja, eu preciso novamente voltar para o mesmo ponto para poder ver quais foram as alterações, entendeu? Então, o SIG, ele é cíclico, porque o planeta Terra, ele é dinâmico, né? Então, como ele é dinâmico, ele está em constante transformação. Então, claro, obviamente, que a depender daquilo que eu estou estudando, as transformações, elas são mais lentas, né? E da mesma forma que a gente tem, de repente, transformações que são, assim, cotidianas, né? Então, assim, o que eu quero dizer é que por a gente ter, então, uma infinidade de interpretações, a gente tem um SIG que ele não tem final, não é fim, entendeu? Então, beleza, fiz isso, acabou. Não, você vai passar um tempo, 1 ano, 2, 3, 10, 100 anos, e, de repente, aquela informação que você tinha já não é mais uma informação real. Aí você tem que voltar e fazer novamente, aquisição de dados, e todo o processo novamente, entendeu? Aqui do lado a gente tem, então, o SIG. Deixa eu só pegar um copo d'água aqui, que eu estou quase engasgando de sede. Peraí. Boca seca. Enfim, a gente tem aqui do lado uma interface, que é, na verdade, a sua própria superfície, né? E aí a gente tem, então, entrada e integrantes, integração de dados, consulta e análise espacial, visualização e plotagem, gerenciamento de dados, banco de dados. Na verdade, aqui é um esqueminha mostrando o que seria o SIG de uma forma mais, assim, na aplicação, entendeu? Então, você vai pegar dados da superfície, vai pegar, colocar, vai ter entrada e integração de dados. É quando a gente separa todas as informações e começa a integrar uma coisa com a outra. Então, por exemplo, se eu estou falando de solo, né? Tem uma parte aqui que eu fiz um levantamento, o solo ele tem uma característica. E numa outra informação de solo também, que é o mesmo grupo de informação, eu encontrei uma característica diferente. Então, para eu entender que tem 2 tipos de solos diferentes num mesmo conjunto de informações, no mesmo grupo, eu preciso entender, por exemplo, qual seria, então, o tipo de clima, né? Ou qualquer outro condicionante que fez com que esses solos tenham se desenvolvido de forma diferente, entendeu? Ou seja, eu vou integrar as informações, tá? Vou fazer, então, uma análise espacial, entender como é a minha superfície, vou visualizar e plotar. Visualização e plotagem é começar a trabalhar a informação baseada no modelo real, através de sobreposição de imagens, por exemplo, tá? Aí eu vou gerenciar todos esses dados, né? Então, tudo isso que eu estou fazendo é o que vai gerar o meu banco de dados geográficos, entendeu? E esse banco de dados geográficos eu vou, então, depois aplicar ele em um software, por exemplo. A gente tem aqui, dentro da geotecnologia, né, de geoprocessamento de geotecnologia, o sistema de posicionamento global, que é o famoso GPS, né? Então, eu vou mostrar aqui mais ou menos como é que ele funciona. Eu posso até pegar toda vez, é porque assim, tem lá GPS no campus, mas tem um professor que ele usa sempre, então basicamente fica com ele. Eu preciso pegar com ele para poder mostrar, mas, por exemplo, para eu mostrar aqui agora fica difícil. Dentro de casa fica difícil mostrar localização, né? Porque primeiro a gente precisa de luminosidade, não que um GPS não funcione à noite, né? Mas não os que a gente tem, né? Precisa de luminosidade, precisa de uma série de informações, de cobertura espacial, né? Abertura espacial, enfim. Mas vamos lá. Então, a gente tem aqui o usuário, ele está com o aparelhinho, que é o GPS. A gente tem no espaço um monte de satélites. O que esses satélites eles estão fazendo? Eles estão captando informações do planeta Terra, tá? Eles captam informações através de ondas eletromagnéticas e, ao mesmo tempo que eles captam essas informações, eles mandam as informações captadas. Nós temos receptores, entendeu? Essas antenas aqui são receptores.
E onde é que estão esses receptores? Eles estão mandando e recebendo informação. Aí, quando eles mandam as informações, essas informações, o GPS ele também é um receptor, tanto é que ele tem uma antena, né? Então, quando ele está recebendo informações dos satélites, essas informações já são decodificadas através de números, tá? Né? Então, a gente recebe a informação em ondas, mas ela já é decodificada no próprio receptor, no próprio aparelho, e que interpreta para a gente as informações através de números. Alguns GPS através até de imagens, entendeu? Então, é mais ou menos assim que funciona a captação das informações por sistema de posicionamento global. Além do GPS, a gente tem um sistema RTK, né, que é o posicionamento cinemático em tempo real, Real Time Kinematic. Como é que funciona o RTK? Na verdade, é como se fosse assim, um GPS de altíssima precisão, entendeu? Mas vou ler aqui. Então, um GPS de navegação, por exemplo, como o que a gente tem no celular, né, que a gente tem nos carros, ele fornece um posicionamento com precisão de 5 a 10 metros. Então, existe uma margem de erro, tá? É igual quando alguém fala assim, vou aí na sua casa, onde você mora? Aí você passa o endereço, ninguém sabe o nome de rua. Aí a pessoa fala assim, manda aí a localização. Quando a gente vai olhar a localização, nem sempre a informação é 100% precisa, né? Então, ela pode ter uma margem de erro, ela pode ter uma margem de erro de metros, tá? Isso vai depender muito da informação, depende muito do sistema de software que você está utilizando, enfim, tá? Então, o que eu quero dizer é que o GPS trabalha com essa precisão de 5, 10 metros e a precisão é obtida medindo os tempos de envio do sinal e depois calcula o tempo real que leva para fazer a viagem de volta, né? Então, você pode ter esse erro. O sistema RTK, né, ou sistema de posicionamento cinemático em tempo real, ela é uma técnica de posicionamento relativa ao GNSS, né, utilizada por sistemas como GPS, o GLONASS, o Galileu, entre outros. A técnica baseia-se na medição de fase de onda portadora dos sinais satélite e sua correção, utilizando dados oriundos de estações de referência. Ali, a tecnologia de navegação por satélite a um rádio modem ou a um telefone GSM para obter informações de correções instantâneas. Ou seja, o tempo que a gente tem de navegação, de informação de um GPS normal, entendeu? Ele é mais longo, ele é mais demorado. O sistema RTK, ele, além de receber as informações via satélite, ele também recebe informações de outros sistemas, como esse GNSS, o GLONASS, o Galileu. O que são? O que é isso aqui, GLONASS? Então, são sistemas de informações, entendeu? São bases de informações. Estou tentando passar aqui, não consigo. Pronto. São bases de informações. Então, eu tenho um satélite, tá? Eu tenho aqui um drone, né, que vai obter as informações. Eu tenho um operador, eu tenho aqui um receptor, tá vendo? Um controle, antena, um receptorzinho. Esse receptor ele tem um controle remoto com um modem, um sistema de rede, né, integrado. E eu tenho aqui uma base, uma antena, né, que é o GNSS ou RTK, a estação de base, de uma posição conhecida. Ou seja, olha quantas informações eu tenho. Tem informação do satélite, tem informação aqui da base, tem informação do modem. Tudo isso sendo transmitido diretamente para um sistema RTK. Ou seja, o tempo de navegação das informações que eu estou recebendo é menor, é mais curto. Então, enquanto o sistema de navegação normal por GPS pode apresentar uma margem de erro de 5 a 10 metros, porque o tempo que a informação chega no aparelho, o tempo que a informação volta, gera essa margem de erro, tá? No sistema RTK, diminui. Por que diminui? Né? Porque a chegada das informações, ela está vindo de vários pontos, entendeu? Inclusive aqui online, tá? Inclusive online. Então, ela vem de vários pontos, e como ela vem de vários pontos, a correção ela é quase instantânea, entendeu? Ou seja,
a precisão de um sistema RTK, ela é maior, tá? Beleza. Vou falar, então, aqui, deixa eu dar uma olhada no tempo. Tá de boa. Vou falar, então, aqui, continuando, vou falar um pouco de pixel e GSD, tá? O que é isso? O pixel é a menor unidade que compõe uma imagem, ou seja, ela é um frame, né? Uma imagem de uma foto. Eles estão presentes não só em filmes, animações e capturas fotográficas, como também são partes importantes das telas de TV, monitores, smartphones, sensores de câmera. Vejamos a seguir algumas diferenças para cada caso, né? Então, o que é um pixel? O pixel é um quadradinho desse aqui, tá? Eu até tinha botado um exemplo, eu tirei. É um quadradinho, né? Desse aqui. Então, é igual quando a gente... deixa eu tentar fazer esse exemplo aqui. Só um pouquinho. Eu vou procurar uma imagem aqui. É igual quando a gente tira uma foto. Peraí. Igual quando a gente tira uma foto, Manu, e a gente dá zoom na foto. Entendeu? Aí, o que acontece? Deixa eu só procurar aqui um negócio. Imagens. Oh, caramba. Eu tinha colocado esse exemplo aqui, mas eu tinha colocado uma fotografia de um aluno. Aí eu tirei. Mas é porque, assim, só foi para bater uma resenha na aula que eu tinha dado, uma outra aula que eu tinha dado. Mas eu podia usar a mesma imagem dele sem problema nenhum, porque, na verdade, eu só queria mostrar o pixel mesmo. Abrir com... Eu vou abrir com Microsoft Paint. Que é, ó, tem uma resolução aqui, peraí. Aqui, deixa eu abrir. Ó, tá vendo aqui que eu estou mostrando? Isso aqui, na verdade, é uma... Opa! Isso aqui, na verdade, é uma imagem que eu usei aqui. Tá vendo? Uma imagem do mapa-mundi para falar de uma projeção cartográfica. Foi até quando eu estava falando das projeções de Peters e Mercator e tal. Enfim. Então, essa imagem na sua configuração 100% normal. Ela está nítida, tá? Ela mostra o que ela precisa mostrar, que na verdade são um conjunto de linhas e a descrição aqui do planeta. Mas quando eu vou dando pixel, desculpa, quando eu vou dando zoom, ela vai virando uma imagem distorcida, desconfigurada, tá vendo? Então, olha só, à medida que eu vou dando zoom, aqui é o máximo de zoom que eu consigo é 800, tá vendo? É por isso que eu queria pegar uma foto. Tá vendo que tem um monte de quadradinhos? E esses quadradinhos, cada um tem uma cor, ó, cada um tem uma cor, e quando eu visualizo ele num conjunto de imagens única, agrupada, em uma escala menor, ou seja, numa escala grande, tá? Isso aqui é uma escala grande. Quando eu dou 800% de zoom, isso aqui é uma escala pequena. O que é de escala pequena? Eu tenho muito detalhe e menos informação. Escala grande, eu tenho mais informação, tá vendo? Mais informação e menos detalhe, tá? Enfim, o detalhamento de uma imagem vai mostrar que ela é composta por frames, certo? O que é frame? Frame é um quadradinho desse aqui, entendeu? Então, esses frames em conjunto é o que nós chamamos de pixel. Peraí, deixa eu voltar aqui. É o que nós chamamos de pixel.
Pronto. Então, obviamente, a gente tem aqui mostrando uma evolução, né, de um bonequinho, né? Esse bonequinho, então, ele foi sendo trabalhado aqui com maior quantidade de pixels, né? E aí, ó, até ele virar aqui num formato mais próximo da realidade. E, então, a gente tem outro exemplo aqui, que é o Mario Bros, né? Um desenho aqui, né? Que você fala assim, não, esse desenho está perfeito, não aparece nenhum quadradinho, professor. Se a gente der um zoom aqui de 800%, 1000%, por exemplo, a gente consegue visualizar dessa forma aqui, tá? Então, só que isso aqui, na verdade, é mostrando uma evolução das imagens, da interpretação de imagem através de pixels, tá? A gente tem o pixel e o GSD. Então, o que é o GSD? O GSD é a quantidade de pixels por quadrinho, né, por frame. Então, o GSD quer dizer Ground Sample Distance, né, que, primeiramente, vamos para o significado, quer dizer distância de amostra do solo. O GSD, então, ele é a representação do pixel da imagem em unidade de terreno, geralmente dada em centímetros, tá? Para um GSD de 10 centímetros, esta área no terreno terá um único valor armazenado em um pixel. Quanto menor for o GSD, maior será a resolução da imagem. Ou seja, melhor será a definição dos objetos, né? Para entender o que é pixel, pegue uma imagem no seu computador e dê o máximo de zoom. Você vai notar que a partir de um determinado momento irá surgir alguns quadradinhos na imagem. Foi o que eu acabei de fazer para você. Cada pixel, ou seja, cada quadradinho, está guardando uma informação. Ou seja, ela é uma porção do terreno que geralmente é representada em centímetros. Essa porção do terreno é chamada de GSD. Ou seja, GSD é a representação do pixel da imagem no terreno em unidades de medida geralmente representadas em centímetros. Tá? Então, voltando, era essa a imagem que eu queria mostrar. Só que não vai dar certo. Porque eu tenho que abrir essa imagem. Deixa eu ver se eu consigo salvar. Não, deixa quieto. Não consigo, vai, enfim. Eu coloquei essa foto porque era a foto que eu queria mostrar a resolução dela, entendeu? Para chegar no pixel, mas enfim. Então, o que eu quero que vocês entendam é que cada quadradinho desse aqui, vendo? Cada quadradinho ele tem uma unidade de medida que é geralmente dada em centímetros, né? E todas as informações que eu tenho sobre a imagem está relacionada com a quantidade de pixels, né, que foram utilizados para poder dar a imagem. A quantidade de pixel dentro de um terreno é o que a gente chama de GSD, né, que é a distância de amostra do terreno. Então, ele está dizendo aqui, ó, vou repetir. Quanto menor for o GSD, maior será a resolução da imagem. Ou seja, melhor será a definição dos objetos, tá? Então, quanto menor a área, né, de representação por pixel, maior vai ser a quantidade maior vai ser a sua resolução. Um exemplo, para ficar mais claro. Para tirar maior proveito de um levantamento topográfico, um drone, por exemplo, é preciso entender qual o GSD indicado para a sua aplicação, tá? Então, eu tenho aqui a superfície, entendeu? Uma linha de voo. A superfície, ela está mudando a altura, né? Eu tenho aqui altura de 100 metros, altura de 125 metros e altura de 150 metros. Eu não posso usar o mesmo tipo de GSD considerando que a altura está mudando. Por quê? Eu não posso usar o mesmo tipo de GSD em função com alturas diferentes? Porque a resolução vai ser diferente. Entendeu? Então, eu vou ter informações, isso aqui, obviamente, não corresponde a essa imagem, tá? Porque aqui é só um modelo hipotético, mas seria mais ou menos isso aqui, entendeu? Então, eu tenho a mesma imagem sendo captada em GSDs diferentes, entendendo? 3 centímetros por pix, 5 centímetros por pixel, desculpa.
10 centímetros por pixel, entendeu? Então, lembra que eu falei? Quanto maior for a quantidade de pixels, né, numa área por GSD, menor será a sua resolução. Quanto menor for a quantidade de pixels por centímetro, entendeu? Maior será a sua resolução, tá bom? Então, seria mais ou menos isso. Aqui o mesmo esquema, né? Aeronave em voo alto. Então, ó, com maior cobertura do terreno, aumenta o tamanho de pixel e, consequentemente, você perde qualidade visual. Você vai ter uma imagem mais distorcida, não? Sem ser muito nítido. Quanto mais baixo, né, você tem mais detalhamento, menor tamanho de pixel, menor área de cobertura e melhor a qualidade visual. Gente, resumindo, é a mesma coisa de eu pegar uma foto, tirar uma fotografia e dar um zoom máximo nela. Né? Quando eu dou um zoom máximo, eu vou perder a qualidade da informação, de informações, entendeu? E detalhamento também. Quando eu dou um zoom normal, entendeu? Padrão, eu tenho uma informação mais nítida, tenho uma maior qualidade de informação, entendeu? Então, é mais ou menos isso, né? Ou seja, na aerofotogrametria, tudo está relacionado à área de interesse. Se voa mais alto, menor a área de interesse. E vice-versa. Se voa mais baixo, maior a área de interesse. Entendeu? Se eu quero mais detalhe, vou voar mais baixo. Se eu quero menos detalhe, mais informação, vou voar mais alto. Às vezes a pessoa não quer detalhamento, ela não quer trabalhar com nitidez, ela só quer informação mesmo, entendeu? Então, é o que ela vai trabalhar. Falando de precisão, eu vou falar então aqui de dois conceitos, que é o conceito de acurácia e o conceito de precisão. Né? O que seria acurácia e precisão? Então, a palavra curacidade, ela surgiu a partir da palavra inglesa accuracy, né? Que significa exatidão e rigor. O termo é definido como exatidão de um valor obtido com relação a um valor tomado como referência. O valor de referência, pois é valor verdadeiro de uma grandeza, teoricamente é um conceito abstrato. Na prática, ele pode se dispor de uma grandeza com qualidade superior a outra, podendo-se utilizá-la como parâmetro. Medidas acuradas são aquelas cujo valor se aproxima do valor correto, ou seja, do valor de referência. Vamos lá entender isso aqui na prática. Ao realizar as medições de qualquer natureza, ocorrem variações nos processos de agrimensura. Ocorrem variações nos processos. E na agrimensura não é diferente, tá? Que é na medição de terreno, por exemplo. Entende-se como precisão a proximidade entre os valores obtidos pela repetição do processo de medição. Ou seja, é a tolerância do erro de medição para um determinado medidor. Quanto mais precisa uma medição, menor será a variabilidade entre os valores obtidos. Dessa série de medições realizadas, apresentamos de maneira uma pequena dispersão. Bom, pense em uma área urbana, um terreno, né? Você realizou uma operação de mapeamento da área, processou as imagens de drone, gerou um ortomosaico. O que é um ortomosaico? Uma série de imagens que foram organizadas através de um mosaico. O que é um mosaico? Você vai organizando ali as imagens, vai, tipo assim, é como se eu tivesse tirado 10, tirei fotos da cidade de Valência inteira. Mas para eu montar, é um quebra-cabeça, pronto. Para eu organizar essas imagens, eu classifiquei como se fosse um quebra-cabeça. Aí eu juntei todas as fotos para poder compor toda a imagem da cidade, tá? Então, isso é um mosaico. Ortomosaico, então, um conjunto de imagens organizadas, tá? Fazendo uma medição dentro de um ortomosaico, de uma distância de lado do terreno, por exemplo, ela poderá ser próxima ao seu plano real, por uma diferença de centímetros. Ou seja, ele está dizendo que você pegou, então, todas essas fotografias que você pegou, que você, né, processou aí com drone, e organizou ela num ortomosaico. E aí agora você está percebendo que a distância lateral, né, do terreno, ela é muito próxima da realidade. Entendeu? Tá aí, está dizendo que tem uma diferença de centímetros. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que você possui um mapa com precisão. Entendeu? Você tem uma diferença de centímetros, uma margem de erro de centímetros, é um mapa bastante preciso, tá? Se você repetir todo esse processo 1, 2, 3 vezes, né? E essa margem de erro vai se manter. E essa margem de erro se manter, isso quer dizer que você tem um mapa bastante preciso.
Ah, eu tinha um mapa, então a precisão, o erro, ele estava ali numa diferença de centímetros, tá? 50 centímetros, 90 centímetros, o que for, não sei. Então, você fez isso uma, duas, três vezes, deu sempre um erro de centímetros. Se uma vez você faz e dá erro de metros, quilômetros, isso quer dizer que você está perdendo precisão. No entanto, por se tratar de um georreferenciamento feito com um sistema de GPS tradicional, pode ocorrer um deslocamento de área em relação à sua posição no mundo real, mesmo que suas medidas de áreas e distâncias estejam corretas. O que significa isso? Que o seu mapa é preciso, mas ele não está acurado. Às vezes, a gente pega, isso que eu queria falar, às vezes a gente pega uma informação no GPS, entendeu? Você pegou uma coordenada geográfica e você vai trabalhar essa coordenada geográfica para jogar num programa. Só que no programa, a informação, quando ela foi obtida, a imagem, quando ela foi obtida naquele programa, é uma imagem que condizia a uma realidade do terreno. E hoje o terreno já mudou. Então, o que acontece? Você pode ter até exatidão na informação, mas ele não é acurado, ele não é preciso, entendeu? Ele já não corresponde à mesma coisa, né? Então, vamos lá. Para ficar mais fácil para a gente entender, precisão e acurácia. Eu tenho um alvo, né? E esse alvo está recebendo aqui os tiros, né? Vamos imaginar assim. Então, olha só, a pessoa aqui na primeiro, ela deu aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tiros. Os tiros, eles não foram no centro do alvo, mas eles foram todos próximos do mesmo ponto, entendeu? Ou seja, qual é a precisão? A precisão seria o alvo? O centro? Seria. Então, assim, ele tem aqui, ele até tem, desculpa, precisão não é o centro, não. O que seria a precisão? A precisão é o fato dele estar atirando e estar sempre próximo, mas não é o ponto que ele deveria atirar, considerando que o alvo é o centro, é isso que eu queria falar, tá? Então, o que acontece aqui nessa primeira situação? Você tem, então, precisão, ele é preciso, mas ele não é acurado. Por que ele não é acurado? Porque a gente está o alvo seria o centro, entendeu? Segundo, a gente tem aqui, a pessoa atirou, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tiros. E no centro, ou seja, você tem precisão, porque estão próximos todos, e acurácia. Acurácia porque não teve margem de erro. Foi no ponto, entendeu? E aqui a gente tem uma situação de não precisão e não acurácia. Ó, a gente tem o centro, que é o alvo, e a pessoa deu os tiros e cada um num ponto, entendeu? Ou seja, ela nem acertou o centro, ela não foi nem não tem nem acurácia e nem precisão, tudo disperso, entendeu? Então isso seria acurácia e precisão. Bom, eu vou parar por aqui, porque a gente já vai entrar depois na próxima aula. A gente vai entrar depois, né? Eu vou, inclusive, conversar com vocês. Estou deixando aqui gravado, mas vou conversar com vocês sobre a necessidade de uma aula de reposição, considerando que nós retornamos de férias numa quarta-feira, ou seja, nós perdemos o nosso dia de aula, que era na segunda-feira, então a gente está com um déficit de aula, tá? Na próxima aula, que a gente vai marcar aqui o dia, eu vou já entrar aqui com a informação de como é que a gente trabalha imagens de satélites, como a gente faz um levantamento das informações, como é que a gente trabalha, e dar alguns exemplos já mais diretos, usando um programinha, tá bom? Então, encerro por aqui. Tiverem alguma dúvida, podem me procurar no grupo, nos grupos, né? E, Manu, você quer perguntar alguma coisa? Manu? Eu ia agora, ele já finaliza? Oi? Só tem aula agora semana que vem, finaliza a disciplina? Finaliza a disciplina, o nosso semestre, ele finaliza dia 26. Deixa eu olhar o calendário aqui. Dia 26, entendeu? Então, semana que vem é a última semana de aula.
pra gente, entendeu? Mas aí eu vou ver um dia, nessa semana mesmo, ou na próxima semana, pra gente finalizar, entendeu? Aí eu vou pensar numa... Vai ter alguma atividade ou vai ser só estudo? Vai sim, vai. É porque essa disciplina É porque eu já tô lá de atividade, que aí eu fico meio de embolar tudo e tá Não, finalizando o semestre, tem que é, entregar, né? é porque nessa disciplina, Manu, geralmente eu trabalho uma atividade prática, entendeu? Só que aí eu preciso combinar com o pessoal para poder participar, entendeu? Porque aí eu vou mostrar um E programa. online assim fica complicado, né? Porque aí eu vou mostrar um programa, vou mostrar como é que vai, para onde vai, como é que não vai. Você falou no começo, você falou que ia mostrar um programa, não foi? Exatamente. Só que assim... geralmente esses programas são pagos, né? Não, mas a gente tem programa software livre. Eu trabalho com um programa software livre, que aí não precisa pagar, né? Porque a gente não pode, assim, esses programas muitos são caros, né? Extremamente caros, né? Mas, assim, aqui como a gente está trabalhando com uma ferramenta dentro de uma instituição pública, eu não posso, tipo assim, usar um programa falsificado, né? Porque eu posso ser preso até, né? Então, eu trabalho com o que é gratuito, entendeu? Ah, entendi. Aí, assim, eu preciso combinar com o pessoal da sala para todo mundo comparecer para eu mostrar um negócio, pedir para vocês fazerem e aí avaliar em cima disso, entendeu? Certo. Mas já tem uma atividade avaliativa dessa disciplina aqui, lá num grupo que eu coloquei, que é sobre cartografia. Tá no qual grupo? Eu não tô no noturno? Tá, tem um grupo lá, chama IF Meio Ambiente, uma coisa assim. E você tá lá no grupo, porque eu fui olhar, vi que você tava. Deixa eu ver aqui. Você tá. Ah, então eu vou verificar depois. Só tem essa, né? Ah, você não tá mesmo, não. Eu vou pedir colocar você lá. Mas eu mando para você. Então você vai ter que repostar a atividade, né? Já tem essa que eu mandei, que é de cartografia. E aí vou pensar na prática aqui, para a gente finalizar. A gente tem mais 2 aulas, pensar em 2 Por que atividades. você não manda no privado, então? Estou mandando agora. Tá, beleza. Viu? Beleza. Tá. Mandei. É por isso que eu tô sempre perguntando de atividade, que até agora eu não tinha feito nenhum, aí por isso que eu tava perguntando. Não, só teve a de cartografia. Não tinha como eu fazer a atividade dessa disciplina, porque eu precisava explicar. Assim, é complicado, porque assim, não, é pouco tempo para trabalhar essa disciplina e eu não tenho como ficar dando atividade assim. Essa disciplina não é um texto que eu dou e mando fazer. Não dá, eu preciso explicar, mostrar. Não dá para fazer assim, sabe? É complicado mesmo. Mas é por isso que eu faço a atividade prática para poder compensar a maior parte das coisas aí, das notas, entendeu? Mas aí eu vou pensar e eu vou organizar com o pessoal da sala e aí eu faço certinho, beleza? Certo? Beleza. Aí, beleza. Então, qualquer coisa eu vou mandando aí mais alguma atividade, alguma coisa para ir fazendo, tá bom? Farou, até mais. E qualquer coisa é só procurar aí nos grupos ou no privado. Valeu? Falou, tchau. Bom descanso e boa noite. Valeu, Jaderson.